18 anos no mercado. 18 anos atuando na área de importação e exportação dentro do comércio exterior. Eu falo de Ana Rocha. Ela vai contar para você tudo e como você, pequeno e médio empreendedor, pode levar para os Estados Unidos, para a China, aquele seu produto que você imagina nunca conseguir que saia do seu país. Ele pode sair de forma correta, rápida e com a pessoa certa. Seja bem-vinda, Ana, ao Pod Rio Business. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, né? Espero poder compartilhar aí conhecimento com todo mundo. É um prazer ter você na nossa bancada e saber que hoje vamos falar de um assunto que ele está em voga no país, né? Porque a gente fala... Vamos começar, gente? Falando, espetando o povo? Tarifaço. Sim. O que acontece, como o país se posiciona diante disso e principalmente pessoas que querem colocar o seu produto fora do país, exportar o seu produto e se depara com o tarifaço. Como funciona pra gente? Bom, primeiro passo é não ficar desesperado, né? Primeiro é entender como que vão ser as tratativas. Existe todo um processo de julgamento, de processo mesmo, de análise de como que isso vai ser realmente liberado e instituído. Então essa é a primeira coisa, não fiquem desesperados, né? Mas vale para todo produto? Não, existe a lista de exceções, né? Então, por isso que eu falo. Primeiro, vamos aguardar como serão as tratativas, né? Ana, então me fala o seguinte, para a gente dar um exemplo para o empresário, ele tem uma fábrica de biquínis e ele quer exportar para os Estados Unidos e para a China. Como que ele procede? Primeiro passo é fazer uma pesquisa de mercado, né? É muito importante entender qual que é o seu mercado potencial. Sim. Sempre existe o sonho, né? Isso é a base de tudo, é o início do desejo de exportar, de internacionalizar a empresa. E quando a gente fala especificamente de Estados Unidos, é comum a gente ver o empresário projetando essa internacionalização, inclusive fazendo uma migração para os Estados Unidos. E acaba sendo mais fácil ou mais difícil? Estados Unidos e China, por exemplo? Inicialmente, Estados Unidos é um mercado mais próximo, vamos dizer assim, até em termos de cultura. Existem muitos hispanos, é mais fácil de você entender. O chinês, ele vai ter uma outra cultura, ele vai trabalhar com outros tipos de cores, então a gente tem outros aspectos culturais que exigem uma tratativa especial. Legal. Né? Então, falando ali dos Estados Unidos, a gente tem, então, primeiramente fazer esse planejamento, né, essa pesquisa de mercado para criar um business plan, um plano de negócios. Inclusive, aquele empresário que está querendo, então, migrar com a família, que é muito comum aparecer. Esse plano de negócios, ele entra, né, no pleito do visto, né, de imigração ali. Então, ele faz parte do processo. Facilita para ele. Facilita para ele. E a partir desse plano de negócios, a gente starta várias etapas, né? Então, primeiro é entender o mercado, formação de preços, se o seu preço é competitivo, tipo de tecido, cores. Então, o tempo que isso vai levar, né? O tempo que vai levar para chegar lá, quais são as taxas que você paga dentro dos Estados Unidos, as taxas de exportação, o modelo de negócio que você vai utilizar para distribuir, né? É muito comum hoje utilizar, por exemplo, os marketplaces, né? A própria Amazon e outros marketplaces para facilitar essa distribuição. Boa. Né? E aí, quando a gente fala do marketplace, por exemplo, ele não precisa enviar o produto para lá direto, né? Sai daqui direto para a residência de quem comprou, ou ainda assim ele precisa mandar para lá o produto? Existem esses dois modelos. Você pode, né? O empresário pode enviar diretamente daqui pelas empresas de remessa expressa, né? As mais conhecidas é a DHL, UPS, FedEx, ou ele pode consolidar uma carga, enviar para os Estados Unidos. Normalmente, nesse modelo, você otimiza mais os custos, porque você manda uma carga maior, então você dilui os custos, né, em mais produtos, vamos dizer assim. E aí você utiliza um fulfillment, que é um warehouse que vai fazer a distribuição terceirizada. Então você não precisa abrir o seu próprio warehouse, que às vezes é um custo elevado, né? Inicialmente é um custo elevado. Quando a gente fala de aluguel, de seguro, né? Os Estados Unidos você tem que estar atento aos seguros de estrutura, de carga. Então você terceiriza, esse warehouse, esse armazém recebe a sua carga, armazena,
E aí existe um Faz a processo de distribuição. automação, né? Seja via seu site, seja via marketplace, existe uma integração de sistema que automatiza. Vender uma peça de biquíni, o pessoal do warehouse vai, separa, embala, etiqueta e manda direto para o cliente. E isso acaba sendo muito mais fácil para ele. Mas aí a gente fala de pequeno e médio empreendedor. Sim. Vamos falar em valores, em reais e em dólar. O que que é aconselhável para esse empresário? Porque, eu quero exportar, mas eu sou uma empresa que fatura no ano 10 milhões. No ano 10 milhões para exportar, como funciona? Tô dentro desse perfil, não tô dentro desse perfil? Eu não vai ter uma resposta certa para isso. Vai Hum, depender. tem resposta certa. Certa não, vai depender do planejamento da empresa. Isso é uma outra questão muito séria que eu E a Alçã falo. pode te ajudar quanto a isso. A Alçan pode fazer tudo para ele. Então a Alçan vai desde o início, literalmente colocar no colo. Vai ajudar o empresário a entender todos os processos necessários para abertura de empresa, registro de marca, né, formar toda essa cadeia de distribuição, né? Nós temos toda a estrutura para poder assessorar o empresário. E aí, quando a gente forma e ajuda o empresário a entender todos os custos, aí a gente vai ter essa resposta, né? É um projeto que agora vale a pena eu investir, eu vou ter que ajustar esse projeto. É muito comum, às vezes a empresa está com uma perspectiva de envio de uma determinada carga para os Estados Unidos. E aí, quando ela entende os custos, como é que funciona o processo, prazo para chegada lá, prazo para distribuição, ela às vezes ajusta a quantidade de carga que vai enviar, né? Sim. Isso é uma resposta. Agora, uma outra resposta, que é muito importante colocar também, quando você vende pela Amazon, por exemplo, a própria Amazon ela vai te orientar em relação à quantidade mínima de carga e onde essa carga vai ter que ser entregue nos Estados Unidos. Tá. Então é muito importante isso. Então você tem um modelo onde você usa um warehouse terceirizado, que você vai estar ali diretamente ligado ao time que vai fazer a gestão. Você praticamente opera, né? Isso. E outro modelo é você utilizar um warehouse da Amazon, que aí a Amazon vai estar operando para você logisticamente. E quando você informa no sistema da Amazon que você vai estar enviando aquela carga, existe uma IA do sistema da Amazon que vai determinar ali um mínimo de pedido, né, de carga a ser enviado e para onde, qual warehouse ou quais warehouses que você vai ter que entregar aquelas cargas. É interessante você trazer já a IA, né, para o jogo. Porque aí no processo de importação e exportação a gente já tem a IA trabalhando. Sim. Como é que funciona? Porque eu fico maluca com essas coisas, gente. Desculpa. Hoje, quando a gente fala nesse modelo, especificamente falando de Amazon, eu posso falar não com propriedade porque eu não opero, mas eu participei de um summit no ano passado, né, em Seattle, que foi especificamente voltado para a tecnologia do sistema. Então, eu vi muita coisa ali, Com né? certeza. Então, existe muita automação utilizando IA em todo o processo de venda, de cadastramento, de configuração da vitrine Amazon. Inclusive, é muito importante também colocar que quando você vende pela Amazon, quando a gente fala de pesquisa de mercado, existe uma necessidade, fica aí uma sugestão para o empresário também fazer uma pesquisa de mercado específica da plataforma. Então, uma coisa é eu mapear todo um mercado, independente do modelo de negócio. Agora, quando eu foco no marketplace, eu estou usando a Amazon, mas tem outros, Sim, Walmart, né? A gente tem vários marketplaces, né, exato. dos Estados Unidos. E aí você faz uma pesquisa específica do público Amazon para aquele produto. Né, então também E com isso a gente acaba entrando em compliance, entra sim, em LGPD, sim. entra em várias áreas de cuidado com, não só com o empresário, como com o consumidor final, né? Sim, inclusive isso também é importante colocar que, quando a gente fala de proteção, de cuidado, isso tudo pegando o gancho da pergunta da IA, né, quando a gente fala eu tô usando aqui mais uma vez a Amazon como exemplo, que é o mais Aham. comum, né, da E é o gente falar. conhecido, né? Todo mundo fala, Amazon usa, né? Isso, então assim, só reforçando, então a Amazon hoje, quando a gente fala de IA, a gente tem várias frentes, várias integrações de sistema que facilita ali, né, a gestão, né, da vitrine como um todo.
E quando a gente fala especificamente do LGPD, de como que isso hoje traz, o que isso traz hoje para o empresário, existem também, quando a gente fala especificamente de Amazon, várias frentes de segurança para o empresário que está vendendo. Uma forma, por exemplo, é uma necessidade de você fazer um processo de registro de marca, informando dentro do próprio sistema da Amazon. E isso a gente fala de um registro de marca lá fora. Lá fora. Que aí a Alsan também consegue fazer esse Assessorar. registro de marca. Exatamente. Então, na verdade, ela não só colabora com a parte de exportar para os Estados Unidos, ou China, ou a Europa, né, seja lá onde for, mas se a pessoa quiser abrir uma empresa lá fora, Também conseguimos assessorar. Então, desde a pesquisa de mercado, o business plan, né, o plano de negócios, aí a partir desse momento a gente starta a abertura de empresa, o registro de marca, conexão e gestão de todo o processo, ligando ali ao warehouse terceirizado, organização de todo o processo para embarque, né, da exportação, coleta da carga no Brasil, assessoria na paletização que o cliente precisar em termos de movimentação de carga, de embalagem. Levamos para o porto, aeroporto, fazemos todos os trâmites até a entrega no warehouse lá nos Estados Unidos. tá, agora eu tenho uma dúvida que pode parecer besta, mas é minha dúvida. Eu preciso ter, então, uma empresa lá fora para exportar? Não é uma pergunta boba. Que bom. Não é. Aí também entra muito na questão estratégica da empresa. Como sugestão, a gente sempre sugere à empresa brasileira, o empresário abrir uma empresa nos Estados Unidos, porque a gente entra no planejamento financeiro do projeto do cliente, né? Então, por exemplo, ele vai abrir uma empresa lá, ele vai movimentar financeiramente o que ele receber pelos Estados Unidos ali, e dali ele vai começar a expandir para outros países. Então, entra numa questão de planejamento financeiro, tributário do projeto como um todo. Agora, você não precisa abrir uma empresa lá para poder operar. Você tem duas, eu tenho duas considerações. A primeira é quando a gente fala especificamente de Amazon. A Amazon ela não exige que o empresário abra uma empresa americana para vender pela plataforma. Porque ela faz tudo pela Amazon, né? Não. E essa eu errei. Aí vem a segunda consideração. Não é pela Amazon. Você que entrou no podcast agora me pegou falando é pela Amazon. Não é. Presta atenção, hein? Volta e assiste direito. Então, você se torna um global seller dentro do sistema e você pode vender para qualquer país. E você não precisa abrir uma empresa em qualquer país que você Isso você faz dentro da Amazon. Dentro do sistema da Amazon. Só que, para fins aduaneiros, você precisa ter o importador lá nos Estados Unidos. E a Amazon, ela não entra no processo. Ela só te disponibiliza, vamos dizer assim, o acesso ao marketplace. Então, você precisa ter um importador. E aí, você tem a Alsan, que entra como o que a gente chama de Importer of Records, ou importador, né? Ela se disponibiliza a ser o importador. O papel, nesse caso, é normalmente, unicamente para fins aduaneiros. E aí a Alsan, ela fica atrelada ali a todo o processo como importador da carga e se responsabiliza por pagar todos os custos de desembaraço da carga nos Estados Unidos. E aí finalizou ali o processo, a carga é entregue no warehouse da Amazon ou no warehouse terceirizado, normalmente finaliza ali a atuação do IOR. Ou, dependendo do projeto, além de atuar no quesito ali aduaneiro, ele pode também ser um representante comercial, que aí já é uma outra, outro modelo, uma outra frente, né, comercial dentro dos Estados Unidos. Voltando então ao nosso biquíni. Mandei uma carga para os Estados Unidos. Fechei um container. Sim. Né? Porque eu não sei nem se esse termo que é correto, mas a gente usa... Fechei um container. Tô maravilhosa fechando o container. Muita carga. Muita carga, né? Imagina quantos biquínis num container. Agora a gente vai fazer um parêntese aqui. Quantos biquínis num container? Então, Menina, qual o tamanho de um container? Agora a gente vai fazer uma coisa que louca. Ó, no container de 20, a gente pode colocar... De 20 o quê? De 20 pés. 20 pés. Você prestou atenção? É biquíni que não acaba mais. É muita coisa. E a gente tá falando de toneladas de biquíni, né? Então, a gente pode colocar ali 26, 27 toneladas de carga. E aí, 27 toneladas de biquíni chegando nos Estados Unidos. Sim.
minha carga está travada. E o que acontece? Primeira carga que eu mando, feliz da vida, meu container lindo, colorido, brilhoso, brasileiro, chega lá travado. E aí? Então, se for com a gestão da Alsan, Vai ser com a gestão da Ulsan, ela que se vire, né? né? E aí a gente vai resolver. Mas normalmente, como que a gente faz? Antes, inclusive, quando a gente faz uma estimativa de custo para o cliente entender por quanto que vai chegar a carga dele nos Estados Unidos, a gente já mapeia, inclusive, Essa possibilidade. potenciais exigências além do normal. Quando a gente fala de biquíni, é uma carga que não tem nenhum tipo de exigência especial, né? Ele pode ficar travado por alguma dúvida que surgiu, porque às vezes a carga, quando ela chega nos Estados Unidos, ela pode passar pelo raio-x, né? Algumas cargas são selecionadas. Caso tenha ficado alguma dúvida, né? Então ele passa no raio-x e aí o nosso time de desembaraço vai estar atuante junto ao CBP, que é a aduana americana, para tentar entender o que aconteceu e vai estar acompanhando todos os trâmites ali de desembaraço. Sim. Quando a gente fala de uma carga que ela tem algum tipo de exigência regulatória especial, E essa, por exemplo, a gente pode incluir as cargas que são pecuaristas, alimentos, medicamento, cosmético, veículos, veículos. Aí cada linha de produto tem uma lista de exigências prévias a serem cumpridas, né? Um exemplo, o carro. Então, o carro, quando ele vai, o ideal, né, o correto é que ele vá sem nenhum tipo de líquido, né? Sem bateria, porque aí é um processo mais seguro, livre. talvez. Isso, é mais tranquilo, né? Se ele chegar ali com algum resquício até porque até para transporte, né? Quando a gente fala de líquidos, óleo, combustível, né? A gente fala de carga inflamável. Sim. Então, é uma Mas carga pela considerada segurança, perigosa. Isso. Então, a gente tem que fazer toda uma preparação do carro antes dele ser enviado. Ele tem que estar limpo, né? Mesmo aquele carro usado, né? A gente tem que tem uma preparação ali antes de embarcar. E a companhia marítima, né? Que é o dono do navio ali, a dona do navio, ela tem que aprovar, né, toda a documentação antes do embarque. Agora, quando a gente Mas fala... ela embarcou. Aí o carro chegou e tadinho. Não botou a patinha fora do container. E aí? E aí a gente tem que entender ali com a aduana americana, por exemplo, o que tem de errado e entender se existe a possibilidade De de liberar. fazer algo para liberar. E quando não há essa possibilidade? Advogada do diabo. Eu tenho um exemplo. Conte, adoro exemplos. Eu tenho um cliente de alimento, ele enviou alimentos, bombons, né, dentro de uma caixa master, várias caixinhas, né, de chocolate, e as Várias caixas toneladas, né, de caixinhas. de caixinhas, e as caixas não estavam devidamente etiquetadas de acordo com as regras do FDA, que é como se fosse a nossa Anvisa no Brasil, Sim. né? E aí, especificamente, as caixas de chocolate foram paradas e a aduana colocou uma exigência que foi cumprida. Agora aguardamos a liberação. Mas foi cumprido em quanto tempo? E aí fica lá, dormindo no container. Fica lá parado no container e a gente cumpriu com a exigência dentro do prazo estipulado pelo Sim. CBP, né? Para poder agilizar ali a liberação. Ok, você conseguiu cumprir, até aí, perfeito, maravilhoso, isso pode acontecer. Mas e quando não se cumpre, o que acontece com a carga? Isso, inclusive na exigência, na autuação da aduana ali relacionada a essa carga, caso não fosse cumprida até determinada data, essa carga seria incinerada. O cliente perderia essa carga. E essa carga foi com outros produtos dentro. Só esse pedaço é que foi separado para poderia ter vistoria e problema. estava irregular. Isso. Então, o outro material que estava incluso foi liberado antes dele, não precisou aguardar a liberação dele, né? Já é liberado logo. Ou tem que aguardar? Nesse caso, teve que aguardar até a data limite, porque foi o prazo limite que o CBP, que a aduana ali junto com o FDA, deu para o cliente cumprir. Se o cliente não tivesse cumprido, o resto da carga tá toda parada, nada foi liberado. Mas ia ser incinerado junto? Não, aí separaria aquela carga, Tá. o resto aí sim finalizaria a liberação e aquilo ali seria incinerado. É muita informação, né? Eu fico imaginando o porto, né? O porto deve ser uma loucura, andar entre aqueles containers com tanta coisa. Deve ter alguma história engraçada, né?
Ai, tem várias, né? Então, vamos, traz uma coisa Várias. diferente aqui, porque pra gente continuar falando de negócio, eu preciso ter um cafezinho. Várias. Ó, tive carga de cliente que chegou. Existe um tipo de container, o container refrigerado, que vai com carga com controle de temperatura, ele é exportado. E aí, quando ele volta, né, pro armador retornar com aquele container, ele, ele classifica aquele container como container NOR, porque ele vem desligado. Porque nem sempre ele volta também ligado com produtos com controle de temperatura. Então, é uma forma que o armador coloca, pratica no mercado para poder conseguir retornar com esse container pro Brasil. Desligado, vazio. Ou Não, não com necessariamente, carga. com Com carga. carga, mas aí ele tem um preço normalmente mais barato. Igual, Normalmente, nem sempre, nem mas sempre normalmente consegue dar uma barateada. consegue dar uma barateada. E aí ele tem que vir desligado. Já chegou container de cadeiras Congelantes. congeladas. Cadeira congelantes ali, todas elas bonitinhas. Sim. E aí, né, a gente teve que teve que o que fazer, né? Perdeu a carga, porque danificou o produto, né? Porque imagina o tempo que ela veio no navio, o tempo parada, esperando, e a Sim. bichinha ali congelando. Tive um cliente, eu não participei desse processo, mas um cliente me contou, era um cliente que importava pescado. E aí, importou pescado da China. Quando chegou aqui, tinha toquinhos de cigarro, assim, no cantinho do... Guimbinha. Guimbas de Famoso cigarro. guimbinha de cigarro. No cantinho do container. E é uma carga que ela é vistoriada, porque alimenta e tudo Riscada, mais. E aí, fechou... O Ministério da Agricultura Fechou o container todo. restringiu e teve que devolver a carga para a origem. Isso assim, algumas coisas, sempre tem alguma pega, né? Não é comum de acontecer normalmente, assim, né? Porque a gente, ainda mais hoje, a gente tem muita Tecnologia tá ajudando muito, né? sim. Mas existe, né? Existe também, tem um caso de uma carga de um cliente grande, chegou com pedaços, né, de pallet que não... Pedaço de De pallet. pallet, restinhos assim de De madeira, madeirinha. no cantinho também do container. E quando a gente fala de carga que tem madeira, né, seja um É que madeira é pallet, orgânico também, né? seja uma caixa. Então, muitos anos atrás, teve uma proliferação de pragas vindas da China, os gafanhotos que vieram, várias pragas em cargas com madeira. Então, isso virou um problema. Então, existe uma normativa internacional, independente do país de origem, destino, independente da carga que está ali dentro. Se está num pallet de madeira, numa caixa, o que seja, tem madeira, essa madeira tem que estar fumigada. O processo de fumigação é você jogar um tipo de veneno, uma mistura ali, que vai evitar que qualquer Essa praga proliferação. prolifere. Inclusive, depois eles fazem, né? Tem que ter uma marcação carimbo. a ferro quente, explicando o tipo de tratamento feito, emitido um certificado e tudo. E aí chegou esse restinho. E é um restinho, ele não estava fumigado. Não era um pallet, isso não era nada. E aí também teve que Teve que devolver a voltar. carga, no caso também da China. A China deve ser uma diversão, né? É porque é um mundo, né, de carga que vem, muitas coisas diferentes, tem de tudo. Tem químico, têxtil, Tecnológico, então tem tudo, muita coisa. equipamento, tem tudo, né? Ah, e também, muitos anos atrás, teve uma carga que chegou no meio da carga. Essa carga veio do Emirados na época, e aí veio com umas pulseiras de ouro no meio da carga, que o fornecedor mandou de agrado, de presente para o cliente. Ele não achou que isso daria problema. Teve que voltar a carga toda. Não, aí o cliente, nesse caso, perdeu, As né, pulseiras. as pulseiras de ouro, porque não estava Não declarado. tinha, eu ia falar, não tinha registro de nada. Não. Gente, tudo que vem no container tem que estar declarado. Pode vir cargas misturadas. Inclusive, existe um modal chamado LCL, que é o Less Container Load,
que é muito comum, né? Então você não tem uma carga que vai ocupar um container todo. Aí minha empresa pode dividir carga com você, com ela, Isso, com ele, com todo mundo, e a gente pega um container fechadinho e barateia para todo mundo. isso. Existe uma análise, né, do que pode vir Junto, né, para não dar nenhum tipo de cruzamento, quando a gente fala de alimento, por exemplo, e sim, tudo, que é né, algum perigoso. risco sanitário. É, mas aí você pode utilizar, né, desse modal. Mas se você está trazendo um container cheio de carga só sua, que nesse caso foi isso, que foi um FCL, que quer dizer Full Container Load, tudo que está lá dentro você tem que Tem que declarar. registrar. Tem. Você pode até. É muito comum também, é muito comum, às vezes, a gente estufar, né? Ovar cargas de O que é vários estufar a fornecedores. carga nesse O sentido? estufar é colocar a carga. Preciso saber. Isso aí, tem que Duvido que perguntar você antes. saiba o que é estufar a carga de repente, assim. Isso. Estufou a carga. Então, é você organizar, né? E colocar a carga dentro do container. Ovar a carga. Também, estufar e ovar, a mesma A coisa. mesma Você coisa. coloca a carga. Existe um plano, né? Também que é feito para saber o que pode ir em cima do que, né? Às vezes você está falando de pallets. Então, eu Sim. posso colocar vários pallets empilhados? O que eu posso empilhar, de fato, de modo que não prejudique, que não crie nenhum tipo de problema durante o trânsito, né, na carga de baixo. Então tem toda uma análise. Mas você pode consolidar cargas de vários fornecedores diferentes, né? Seja no LCL, seja no FCL. O LCL fica um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer, né? Uhum. Mas tudo que tá lá dentro você tem que Registrar. declarar. Então, assim, depois dessa aula que ela tá dando uma aula pra gente de importação e exportação, e principalmente, né, de porto, de container. O que que o brasileiro, porque eu acredito ainda que tem muitas empresas que podem exportar, tem produtos assim com qualidade para exportar, né? Mas não sabem, ficam perdidas, não sabem nem por onde começar. E até acreditam que elas não têm capacidade, né, estrutura para isso. E às vezes ela atende de modo nacional, ou seja, poderia exportar, na minha visão, Sim. mas o que que falta para ela? Então a gente na parte básica, né, dar aquela dica do que falta. Além de fazer essa procura pela Alçam para que ela tenha essa ajuda, porque sozinho, de fato, a gente não consegue fazer, né? Não nascemos para fazer nada sozinho. Mas o que ela precisa fazer e o que ela, como empresa, seja ela pequena ou média empresa, precisa ter de cara como um documento, por exemplo? Então, vou falar assim, de forma paralela a um estudo de pesquisa de mercado, seja Há nos um Estados business Unidos, plan, mas business plan, ela também tem que se preparar para exportar, né? Então, entender quais são os registros necessários. Então, a gente estava falando um pouquinho aqui do medicamento, do alimento, né? Cada país de destino tem uma tratativa especial. e cada área também vai ter a sua tratativa, né? Têxtil, alimento, Sim. medicamento. E aí, eu vou entrar num assunto que algumas pessoas às vezes nem sabem, né? Pegando ainda a questão do biquíni, que eu ia falar disso também, entrando aí no têxtil, Aham. existe um órgão nos Estados Unidos chamado NIST. O NIST é como se fosse o nosso Inmetro aqui no Brasil, e ninguém fala dele. O NIST, ele não entra para fins aduaneiros, por isso que ninguém fala Ninguém se dele. importa É nesse muito momento. comum a gente escutar o FDA, que é a nossa Anvisa, USDA, que é o nosso Ministério da Agricultura, né? O DOT, que é o Departamento de Trânsito, ele entra para alguns tipos de produto, né? Como fogos de artifício, por exemplo, que a gente certifica. Agora, o NIST, ele também tem as regras, né? ABNTs, vamos dizer assim, para comercialização de produto. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tecido que tem uma tecnologia que bloqueia as luzes, Os raios os solares. raios solares, né? Se alguém utilizar aquele tecido, aquela blusa, né, que tá com aquela alegação, que a gente chama de claims, e tiver uma queimadura de sol muito séria, e ela denunciar de alguma forma isso nos Estados Unidos, a empresa pode ser autuada, Mas né? então ela precisa ter a documentação do Inmetro aqui, naturalmente, porque ela faz para dentro do país dela. E aí teria de ter a dos Estados Unidos também, da NIST? No caso do NIST, é importante
cada produto, a empresa estar ciente do que ela tem que cumprir em termos de regra. Vou usar um exemplo melhor, que é mais comum, que aparece muito pra gente. Móveis. Móveis de MDP e MDF. Existe um tipo de produto, né, que eles jogam dentro do MDF para evitar a proliferação de pragas, que tem como base a ureia. Existe um percentual dessa ureia, desse produto final, que é autorizado no Brasil, que tem um percentual que é diferente nos Estados Unidos, que é diferente na Europa. E existem laboratórios no Brasil, credenciados pelo NIST, onde a empresa pode enviar um pedaço, uma amostra, contratar um desses laboratórios para fazer o teste, Para depois enviar o produto. emitem os laudos, e aí quando você vende, né, você já vende com esse laudo, né? Você já sabe se seu produto está dentro dessa norma. Sim. Então, veja bem, não é uma norma que nada ligado a aduaneiro, nem no Brasil, nem lá. Sim. Mas se você compra um móvel lá nos Estados Unidos e do nada ele deu algum tipo de praga, né? Como fazer? Como fazer? Então, é muito comum, né, a gente orientar aqui os clientes. É muito comum chegar, eu tô dando um exemplo do MDP, que chega muita empresa produtora de móveis, né, querendo exportar. Então, isso é um exemplo. Então, na questão também do tecido, o ideal é procurar por laboratórios credenciados, né, que vão emitir esses laudos. E aí a gente também pode dar esse tipo de assessoria. É uma assessoria que é muito comum da gente dar também. Excelente. Agora a gente fala muito de produto do agro, né? O Brasil, a gente sabe o quanto é rico, né? O nosso solo a extensão territorial produtiva brasileira é incrível. Sim. E a gente sabe que os Estados Unidos, por exemplo, adora a nossa laranja, a nossa banana, nosso café, né? Como é que fica agora, a gente voltando lá no nosso tarifaço, como é que fica o tarifaço? Porque eles não deram tarifaço para essa linha de produtos, que é claro que é um consumo que eles têm muito maior, né? Sim. Então, não, para facilitar a vida deles. Não deram. Mas o consumo, ainda assim, você compra banana lá caríssimo. Tem banana saindo daqui, não tem? Então, é engraçado você falar da banana. Algumas frutas brasileiras, é engraçado, porque algumas frutas É brasileiras, porque eu paguei banana lá, eu comprei uma banana, eu paguei $1 numa banana. Eu achei um absurdo $1 numa banana. Uma banana, $1. Eu parei e falei, não, gente, é uma banana, não é o cacho, é uma banana. $1 numa banana. mas algumas frutas brasileiras amadurecem muito rápido. A banana é uma delas. A banana brasileira normalmente não vai para os Estados Unidos. Olha, Tem vai uma de onde a marca. banana? Tem uma marca chamada Chiquita. Chiquita Banana. Ai, Ainda tem, me vê a música Chiquita bacana. É bacana, não é banana, não é? Mas a gente teve um parceiro que ele explicou isso pra gente uma época, já tem uns anos. Se você reparar, realmente, as frutas brasileiras que você compra hoje, a banana que você comprar hoje, daqui a 3, 4, 5 dias, ela já tá muito madurinha. madura. Vira doce. Mesmo que você exporte com controle de temperatura, tentando ali retardar de alguma forma o amadurecimento daquela fruta, quando ela chegar lá, o shelf life dela, a vida dela Muito curta. é muito curta. Então, banana, engraçado, você tá falando, banana brasileira, ela normalmente não vai. E a banana é de onde? A banana que eu comi era de onde? Então, a Fiquei revoltada agora. tem muito... Olha, paguei $1 na banana que nem era minha. Fiquei revoltada agora. Ai, a Chiquita, me desculpa, a Chiquita, se eu não me engano, não sei se ela é do Peru, é mais pra cima ali. A gente não exporta banana pra lá. Mas ela tem, a vida dela é mais longa do que a É nossa. mais longa do que a nossa. E a gente não produz a Chiquita aqui. Não. Que loucura. E é até um tipo de banana diferente, que aqui a gente tem alguns tipos que a gente consome mais, né? Banana prata, Sim, a banana prata é a rainha, né? Isso. Se você perceber bem lá nos supermercados, você não vê esse tipo de banana. Eu vou anotar a Chiquita. Chiquita. Porque eu quero saber. Depois a gente pesquisa a Chiquita. Eu quero saber. Fica a dica da Chiquita. Eu quero saber de onde é essa danada dessa Chiquita, essa banana. Ô, Ricardo. Chega. Dá pra rolar um cafezinho pra gente aqui?
Ó, perturbar o Ricardo e a Aline. Gente, são duas Alines, né? Eu sou a Aline Gal, tô aqui no Pod Rio Business. E a gente tem a Aline maravilhosa aqui do Luar Cândido. Então, meus queridos, aturem-nos. Aline que não acaba mais Cheia desse cheia de planeta. Aline aqui. Tô sabendo de várias coisas, tá? Tem o ovo fértil, Ovo fértil. que ele é galado Outro aqui. mercado, é. Você me corrige, hein? Pode falar. Pode falar, hein, Ana? Isso Me aí. corrija. Ele é galado aqui e no caminho o pintinho vai nascendo. É quase isso, né? Chega lá e ele canta. Chega lá, chega lá e ele finaliza o parto dele. Mas é chamado de ovo fértil. É. E onde se produz mais o ovo fértil? Tem muitas empresas brasileiras especializadas em exportação de ovo fértil, principalmente na região de São Paulo. E exporta é uma logística especial, né? Porque tem todo um controle de temperatura e tudo mais. Então é uma outra frente, quando a gente fala aí do agro como um todo, né? Sim, o agro é um mundo É um incrível. mundo incrível. Então a gente normalmente pensa assim na soja, no café, né? Nos alimentos. Tem os cortes de carne, e tudo, mas o ovo fértil, né? É uma coisa que às vezes a gente não fala muito. Eu assim. nunca Por tinha ouvido exemplo, eu falar. não falo muito. Aline, já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar. Pois Ricardo, conhecia o ovo fértil? Tem muitos mercados na América Latina, Venezuela, México. Qual o mercado que mais importa o ovo fértil? Nossa. Ih, é muito? É muito. Muito. Tem empresas que produzem especificamente só para exportação. O ano todo. O ano todo. Tem movimento o ano todo. E é um produto que você teve que trabalhar para exportar, que foi a coisa que você pegou e falou, gente, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tive um produto que no final a gente nem exportou, porque ele ficou muito complexo. Só deu trabalho. Foram várias reuniões, que foi sêmen humano. Para banco Banco de esperma. de esperma. E para os Estados Unidos. Foi muito complexo. Aí a gente... No final, o próprio cliente aqui, que faria exportação... Mas por quê? Tá faltando. Por quê? Também não entendi. Agora a É gente um pode projeto. botar uma música no fundo. Por quê, meu Deus? Por que tem que exportar os Daqui. bebezinhos daqui? Pois é. Os supostos bebezinhos, né? Que nem todos viram bebezinhos, mas por que tem que exportar daqui? Mas Qual era a alegação? Agora eu fiquei interessada no assunto. era de um laboratório grande que era um projeto deles que eles queriam internacionalizar. Eles já trabalham, já importam, já exportam. A gente exportava, né? Eles exportam sangue para fazer exame de sangue lá fora. Então, manda a amostra de sangue, então alguns exames são especiais feitos lá fora e tal. Gente, os nossos fluidos sendo exportados. Agora é Tem sério, algumas- né? A gente ri, acha sabe, graça e pensa assim, mas o fluido sendo nem exportado. sabe, E nesse caso, loucura. eles estavam criando, né, um projeto nos Estados Unidos de um banco de esperma lá. E eu tive recentemente uma cliente que estava trazendo esperma Esperma pra para cá. um banco aqui, só que tem uma logística muito especial no nitrogênio, Imagina. era uma liberação assim muito complexa, né? E ela conseguiu exportar? Aliás, nesse caso, importar, né? sim, ela importa regularmente. Meu Por isso você fala, tem de Deus. tudo? Tem de tudo. Tem de Tem de tudo. tudo. Não, o ovo fértil eu não sabia. O esperma, desculpa, muito menos eu imaginaria, acho que muito distante, não é não? Aline, como? É muito longe. Mais fácil levar a pessoa, a gente paga uma passagem aérea, um hotelzinho legal, toma um vinho gostoso. Agora, eu tô aqui, eu vou botar outra coisa pra pesquisar. Que eu tô chocada. Eu estou chocada. Vamos ver se eu lembro de mais alguma coisa. Gente, Vamos ver. Olha, Já quando conversa. você lembra, eu quero saber. Eu tô de verdade chocada, porque né, hoje mais cedo no almoço a gente bateu papo quando você falou dos ovos férteis. Gente, já achei diferente. É. Agora, esperma. Esperma? E aí você falou sangue, ou seja, os nossos fluidos ali. Sim. É assustador. Quando a gente fala de comércio internacional, exportação, importação, a gente brinca, né? O céu é o limite, o céu é o limite. O céu é sem limite. É sem porque- limite. É sem sem limite. Agora, Ana, e quando a gente fala dos tráficos,
do terrorismo, de todo o processo negativo que a gente sabe que acontece, porque um porto também Acontece de de muitas coisas, né. tudo, né? Como o céu não tem limite, É. o que não tem limite vale para os dois lados, né? Sim. Já aconteceu de você ter um cliente onde ele estava transportando uma carga X e aí apareceu uma carga Y? Sim. E aí? E Eh, a federal vem junto, aí aquela loucura de sim, versão teve K9. K9? Uhum. Não Es não posso falar não, muito não fala, eu quero disso. não, o cliente nem É. pode. Agora a gente vai fazer aquele processo literatura policial que você dá um nome diferente, o produto é A, você fala que é Y, e a Isso, gente conta a história, tá? É é uma história, uma preste história. atenção. Era uma carga aérea Uhum. dos Estados Unidos para cá. Estados Unidos é uma beleza. A carga eram eletrônicos. Aí o que acharam na carga? Alface. 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 Aí chegou, né, o cão K9 com um policial federal, igual a gente vê mesmo No filme. no filme. E aí, SWAT, K9, todo mundo. tudo. Era um cliente que ninguém conhecia, era a primeira carga dele, né? E aí, foi detectado Mas não vários. foi navio, esse foi Foi aéreo. aéreo. Chegou, O alface. alface. Cheio de macinhos de alface. Vários. Aí tem todo um Gente. processo, né, administrativo, legal, jurídico, Sim, né, claro. esfera federal que é feito e tudo. Não deu nenhum tipo de problema para a empresa, porque a gente conseguiu comprovar ali que a gente, inclusive, existe a empresa, né, responsável, tinha várias certificações e tudo, não teve nenhum tipo de problema, mas assim, é uma situação muito delicada, né. Sim, imagino. É. Nossa, eu nem imagino. Tô falando imagino, mas eu não imagino. Curiosidade, a carga de café torrado, quando ele vai ser exportado, existe uma necessidade de aprovação de seguro internacional, né, da carga previamente com a seguradora, porque é uma carga muito visada, né, é muito comum o pessoal usar o café para poder tentar disfarçar o cheiro da droga. Então, café torrado é Olha. muito comum usar. E a gente sabe, né? Não tem. Imagina, o tráfico internacional existe, não é à toa. Porque Sim, muita coisa passa. Óbvio. sim, Muita coisa passa. infelizmente. É. É. Agora, quando eles conseguem pegar, é porque alguém denunciou, né? E hoje também tem muita tecnologia, de forma geral, assim, né. A gente como passageiro também, né, Sim, tem muita exato. tecnologia, assim. Então, eu tive uma situação ano passado, eu fui muitas vezes para os Estados Unidos, e na terceira vez que eu estava indo, eu fui quase que mês sim, mês não, no segundo semestre, no portão de embarque, a companhia aérea me chamou, e eles fazem umas marcações diferentes ali no seu cartão de embarque, né. Aham. Eu nunca tinha passado por isso, eu sempre tô viajando, mas nunca passei por isso, né. E aí eu achei estranho, eu joguei no Google: "O que que é isso?". Então minha bagagem, ela passou por uma análise especial, né. Não sei se é porque eu fui várias vezes, eles acharam Pode ser. estranho, né. Claro que não tinha nada ali, mas eu tive uma Você foi marcação, sozinha? Você estava estava sozinha? Eu passei sozinha, por isso né. sozinha. É. Então eu fiquei atenta, eu falei: "Ué, gente, o que que é isso?". Aí eu fui pesquisar. Então tem muita tecnologia para segurança como um todo. E é legal falar disso, porque pegando o gancho dos Estados Unidos, a gente tem um órgão que é o TSA, né, é o órgão de segurança de transporte, né, de logística dentro dos Estados Unidos. E ele, pegando o gancho também do terrorismo, né, ele nasceu depois do 11 de setembro, Exato. né. Depois do 11 de setembro, A as segurança agências mudou completamente. as agências FBI, a CIA, elas revisaram vários processos nos Estados Unidos, né, inclusive, quando a gente fala de produtos regulados, né, FDA e outros órgãos, eles detectaram que várias empresas estrangeiras que exportavam para os Estados Unidos não tinham representante em solo americano. Ou seja, ou para de exportar para os Estados Unidos, ou então começa a ter um representante legal ali para fazer a coisa correta. Então, todo produto hoje regulado, né, o FDA, USDA, e outros órgãos, precisa ter um representante em solo americano. É um serviço que a gente consegue
fazer ali, Atender pela alçã. né? Dependendo do tipo de produto, né? Porque aí você responde não legalmente, mas você é o representante. Então, se tiver alguma autuação, alguma necessidade de representar a empresa ali para resolver algum tipo de problema, né? Esse representante só americano. Pendência para solucionar, tudo isso, a Isso, vai alçã ter que entra na direcionar. frente. Exatamente. Eu passei uma situação engraçada no aeroporto, eu e banana, né? Eu esqueci e eu entrei, peguei no Banana. Rio, botei a banana na bolsa, esqueci de comer no aeroporto e fui embora. Cheguei em Houston e Banana. entrei no banheiro, comi a banana no banheiro. Ah, você comeu? Pra mim, você ia falar assim, Banana tem que pegaram a minha sair. banana. Você não imagina, eu saio com a banana e eu me pegar ali com a banana. É muito rígido, né? É. Água, nada. Não pode nada. É, Então eu bem falei, rígido. o quê? Entrei no banheiro correndo, Aline. Comi a banana no banheiro. E eu voltando, porque eu fui em Houston, Nova York, e voltando de Nova York. Eu tava com uma amiga e ela comprou uma guitarra. E a gente, pede pro piloto, deixa a guitarra lá perto do piloto, porque não tinha onde colocar a guitarra, a gente não queria botar no Nossa. bagageiro, tal, enfim. Aí o cara deixou, eles guardaram a guitarra pra gente. Mas o avião, a gente teve que sair desse avião, o avião não decolou, tava com problema. Saiu do avião e a gente preocupado, que a gente tinha que fazer Nova York, Houston, Houston, Rio. E a gente A ali guitarra. com a guitarra. Aí a gente sai do avião, de repente eu falei, Malu, a guitarra, e volta correndo, pega a guitarra, volta. Só que ela saiu pra pegar outra coisa, ou a mala que a gente tinha que mudar de avião, alguma coisa assim. E aí o pessoal, olha, não vai ter voo agora, então a gente vai botar vocês no hotel. E eu tinha uma reunião 8 da manhã no dia seguinte, ou seja, eu chegava no Rio direto pra reunião. Falei, meu querido, você não tá entendendo, eu tenho que ir embora hoje, eu tenho uma reunião amanhã. E era apresentação para cliente, ou seja, esquece. É. Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Eu sei que o meu inglês é um inglês muito velotrol. Ou seja, tem hora que eu desembesto, ladeira abaixo, eu saio falando, e tem hora que eu travo, né? Uma coisa louca. Eu sei que a Malu foi resolver uma situação e veio um cara da Federal falar comigo. E ele pediu meu passaporte. Quando ele pediu meu passaporte, eu tirei o passaporte da bolsa. Aí ele olhou pra minha cara e falou: pode botar esse passaporte na bolsa agora! Só que ele falou isso pra mim, balançando o pescoço assim. Aí eu olhei pra cara da Malu e falei: Ih, Fat Family! E o cara era enorme, cara. Olha, Não acredito que você fez isso. eu mandei um Fat Family. Eu falei: Malu, oh baby, dance, dance, dance. Eu mandei. O cara olhou pra minha cara. Malu, não, calma. Aline, pelo amor de Deus. Aline ser presa porque chamou o cara de Fat Family. Aí a gente teve que abrir o vídeo, mostrar pra ele. Mostrei o Fat Family. Eu falei, tá vendo? Olha aqui, você fez igual, nananã. E eu no meu inglês, velotrol. Eu sei que o cara conseguiu pra gente. A gente saiu do aeroporto que nós estávamos. Eu fui pro JFK dali. Fui de primeira classe. Menina, ele botou a gente. Nossa, não tem noção. Me deu um beijo na testa, falou: América, volta, que a América é sua quando você quiser. Falei, Fat Family. E ele fez assim pra mim o pescocinho. Mas, gente, quando ele mandou, não! E eu, uau, Fat Family. Mas é o engraçado. problema de ser espontâneo. Isso. E eu acho que o brasileiro tem uma cara assim, tem uma vibração boa, né? Então, assim, já aconteceu, às vezes, igual mesmo no passado, um fiscal pegar, perguntar, pedir a reserva de hotel e tal, reserva inscrição do evento que ia participar, beleza. O outro só olhou, quantos dias? Quanto Obrigada. você trouxe? Go, mama. Go, mama. Exatamente. Ok. O outro falou pra mim, de novo aqui, por quê? Eu falei, porque eu gosto. Mas você tá sozinha? Eu falei, não, tô com a minha amiga. Ele, não, você tá sozinha, né? Você não tá com marido, não tem ninguém. Eu falei, o que você tá achando que eu vou fazer, meu querido? Vem só passear. O que você tá... Não me julgue mal. E ele parado, me olhando. Depende muito da pessoa. Agora fica uma dica também. Gente, tem muito brasileiro trabalhando lá na imigração, Tem. né? Eu tenho Aí isso é outro podcast. Histórias de aeroporto, histórias de hotel. Né? Então, assim, eu tenho um amigo de família, eles são, né, um casal, moram lá há muito tempo, trabalham na imigração. E aí eles estavam, né, trabalhando na imigração e
a esposa, né, a pessoa, a mulher estava ali, recebendo um casal que estava entrando, e aí o cara vira e fala, né: "Ó, não vão falar que a gente tá levando 10.000 mais de US$ 10.000 não, né, porque é o limite para você entrar, e tal". Aí a pessoa gente, a pessoa tá ali, né, então tu matou um pouco de coisa. Assim, a pessoa fala sem saber, É, né, e se o e outro vai compreender o seu idioma ou é, não. e acaba que assim, o casal, né, são 2 pessoas, no total tá dando mais de 10.000. Se você separa ali um montante para cada um, você não tá Não tem problema não tá, nenhum. agindo errado, É. mas aí a pessoa acaba Entra a neura também, tratando né? fica preocupado, né, às vezes não vai tanto, às vezes o inglês não é tão bom, aí fica um pouco preocupado, é normal, né. É, meu inglês eu te falei, né, Velotrol, mas eu não tô nem aí. E aí ele ficou falando de lá e eu de cá. Tanto é que rolou um Fat Family que, se não fosse a Que Malu, te levou à primeira classe. que me levou à primeira classe, mas eu vou te falar, Jesus me deu depois, eu fiquei com medo, porque minha amiga falou: "Você é maluca, você olha, Lá qualquer você coisa chamou dá o cara de Fat problema. Family, Aline". Eu falei: "Mas foi". Eu cantei pra ele, eu cantei pra ele. Eu falei: "Ô, baby, Foi dança, dança". automático, né. Foi muito natural, sabe. E aí ele viu, comprovou, me deu beijo na testa, gente. Falou: "Volta que a América é sua". Falei: "Olha isso". Conquistou. A pessoa quase sai presa, entendeu? Mas volta num processo mais assim, feliz. Agora me fala uma coisa, vamos voltar nesse povo aqui? Porque eu quero o seguinte, passos básicos para esse empresário, para você que está aí assistindo a gente e pensa: eu posso exportar para os Estados Unidos, para Dubai, eu posso exportar para a China, para a União Europeia? O que eu posso e o que eu não posso? E qual é o passo básico para que eu consiga fazer isso? Sim. Primeiro passo, é entender para o país entender, assim, qual que é a sua capacidade de produção. Isso é importantíssimo, porque não é só desejo, tá, gente? Capacidade de produção. Já tive uma pessoa que eu fiquei mais de 1 hora em reunião, e aí me veio um estalo, eu perguntei: "Mas qual que é a sua capacidade de fornecimento?". Ainda não tenho. 500 quilos por mês, 500 quilos de filé de tilápia, de peixe. Era um pedacinho do container. Falei: "Nossa, então você tem que dar um passo para trás, reformular seu projeto, que você não está pronto para exportar, né". Então entender essa capacidade de forma realista, né. Sim. Às vezes faz sentido você fazer parte de uma cooperativa, onde você vai contribuir com uma parte, o outro contribui com outra e juntos vocês conseguem Fechar um container. fechar uma venda, né. Então primeiro passo é isso, é analisar A sua a realidade, sua né? realidade, né. Depois entender como que funciona aquele mercado, quais são as certificações necessárias, né. O que que você vai ter que providenciar para estar de acordo, né, com aquela legislação, não só do país de destino, como também do Brasil, né. Sim. Então eu preciso ter algum tipo de certificação específica da Anvisa, do Ministério da Para Agricultura. iniciar o processo de exportação, né? Exatamente, né, então é muito comum. Às vezes, normalmente, quando é um produto que tem, a anuência, né, que a gente chama a necessidade de cumprir com algum procedimento especial junto ao Ministério da Agricultura, você tem que ter um técnico responsável que possa assinar pela documentação, né, você tem que ter um certificado fitossanitário emitido, então você tem que entender quais são as licenças e os documentos necessários para o desembaraço aqui no Brasil, para a saída da carga, Uhum. e para a entrada no país de destino, né. Você tem que estar com o seu radar, que é o que te habilita a fazer a exportação e importação junto à Receita Federal, habilitado, né. Quando a gente fala de exportação do Brasil, não existe um limite, mas quando você fala de importação, Já a existe. Receita ela vai te dar um limite, e esse limite, ele varia de acordo com o tamanho da empresa, com o montante que você recolhe em termos de E por impostos. quê, né? Se para exportar eu não tenho limite, para importar eu tenho. É, porque na verdade o governo quer que você exporte, né, Que que você entre produza divisas aqui, né? Que você consuma daqui. e que você que entre divisas estrangeiras no país. Então existe um incentivo de exportação, tanto que na exportação não existe recolhimento de impostos, né, no desembaraço aduaneiro. Na importação Existe. existe, né.
Existem vários impostos federais, estaduais, e ainda pegando o gancho do tarifaço, né? A gente estava até comentando um pouquinho antes de entrar no ar, vamos dizer assim. Sim. Existem algumas medidas protecionistas, né, de governo, que o Brasil também adota já historicamente, quando um produto lá fora é produzido num valor muito abaixo do nacional, né, que é a taxa antidumping, né, é uma forma de proteger o nosso mercado nacional. Então, existe vários produtos que têm essa sobretaxa, vamos dizer assim, além dos impostos federais e estadual. Qual é o mais comum que nós aplicamos, por exemplo? É muito comum para o pneu, por exemplo, né? O pneu que vem da China tem essa sobretaxa. Cada produto tem uma forma de ser calculada essa sobretaxa, né? Tem uma E o regra. Brasil produz pneu ou ele importa tudo? Normalmente ele importa. Olha. Agora, existe um mercado muito grande aqui para reciclagem, né? Porque isso é muito comum de chegar. Existe essa vontade, né, de importar o pneu e entender das regras, como eu estou falando aqui. Então, parte do que você importa de pneu novo, X% obrigatoriamente você tem que destinar à reciclagem. Então, você tem que montar toda uma estrutura, né, para estar pronto para operar, seja na importação ou na exportação. Sim. Quando a gente fala, então, da exportação para os Estados Unidos, também é isso, né? Existe alguma. Por isso que eu falo muito assim: vamos fazer um plano de negócio, uma pesquisa para entender tudo, não só, inclusive, do mercado consumidor, dos órgãos, né? Mas como que funciona a tratativa daquele produto no mercado? Se eu tiver que incinerar esse produto, se ele perder, como é que funciona isso? Então, são várias etapas. E o tempo, por exemplo, a pessoa quer, vamos voltar ao nosso biquíni, né? A pessoa quer exportar o biquíni, Sim. mas ela nunca exportou. Então ela não tem documentação, ela não tem nada. Ela atua dentro do mercado nacional. Sim. Para sair, Estados Unidos. Qual o tempo que leva para ela ter essa documentação aprovada, em média, para ela mandar a primeira carga? Ó, vamos falar o seguinte, no caso do biquíni, que é um produto que não tem nenhum tipo de anuência, né, nenhum tipo de Uhum. tratativa especial regulatória, é um processo um pouco mais rápido. A partir do momento em que ela já organizou, né, toda a estrutura, aí vamos lá, o passo anterior é organizar toda essa estrutura de atuação. Quem que vai distribuir? Eu vou vender pelo marketplace, eu vou buscar fazer parcerias com distribuidores de produtos nos Estados Unidos. Então, uma vez que isso está organizado, né, o processo a exportação é muito simples, né, o processo de exportação. Então, se for no modal aéreo, uma vez que está com a documentação com o radar ele sai, com algumas horas, né, o radar para Olha. exportação. Na modalidade mais simples dele, que é o limitado $50.000, que é isso? Então, quando você tira um radar, automaticamente você vai estar apto a importar e a exportar, E mesmo você que tem um hoje. limite de valores. Isso, só na importação. Então, se você quer exportar o biquíni, automaticamente você vai ter um limite ali de $50.000 para importar, caso no futuro você queira começar a importar o seu tecido, por exemplo, Uhum. né? E aí, esse limite, de qualquer limite de radar, né? Seja os $50.000, seja 150 mil, que é o radar limitado, $150.000, tem o ilimitado, que é um limite acima de 150 mil. Uhum. E aí você, a cada 6 meses, o saldo que você utiliza desse total, ele é liberado novamente. Então, se hoje você tá Mas com. ele acumula se eu não usar? Não, Não é cumulativo. não é cumulativo. Então, hoje você usou 10 mil. Então, daqui a 6 meses, esses 10 mil volta para o seu caixa, seu Sim. limite, para você reutilizá-lo. E você falou uma coisa interessante. Você falou assim: você está exportando biquíni e aí você decidiu importar o tecido. Sim, Mas se eu quiser importar pneu e mandar biquíni, eu posso? pode. Aí você tem que estar com o KNAI da O empresa. KNAI tem que absorver todo Tem que estar tudo que tudo eu preciso. certinho. Aí o seu contador tem que deixar em termos fiscais, né, tudo Uhum. certinho. O objeto social da empresa, a gente sugere que inclua a atividade de importação e importação e exportação, né? Não existe um KNAI específico de importação e exportação. O KNAI é da operação referente ao produto que você vai comercializar, Sim. né?
E tirar o radar. Isso é o básico, né? Deixar a Isso empresa demora pronta. horas. Não, é rápido. O radar você tira com algumas horas. A mudança no objeto social no objeto social do contrato social e os ajustes no CNAE pode levar ali alguns dias, mas também não é Mas algo também não é. que demore muito, né? Agora tem uma coisa interessante que eu queria dar de dica também. Aquele empresário que está focando em exportar, né? Existe alguns regimes aduaneiros especiais que ele pode utilizar. O mais comum é o drawback. O que é o drawback? Então, você pode importar tecido, você tem todo um processo para você estar habilitado, né, a utilizar esse regime especial. Tá. Então, você traz esse tecido de fora, produz o biquíni e aí você exporta o biquíni. Então, esse tecido que você entra com ele no Brasil, no sistema de drawback, ele entra com suspensão dos impostos. Então, você paga os custos logísticos. E eu posso importar, nesse caso, em menor quantidade do que eu faria dentro do processo normal? Tudo que você importar em drawback, o tecido que você importar, teoricamente 100% dele você tem que exportar no produto final. Aquilo que você não É bate e exportar, volta. aquilo que você não exportar, você tem que recolher os impostos dele. Ah, então nesse caso é um bate e volta mesmo. Isso. Se eu preciso do tecido, esse tecido ele vai ser alocado no biquíni que vai voltar. Ele não vai ficar aqui. Que vai exportar. Ele tem que ser Isso, tem que exportado. ser exportado. Então, então, quando existe um que a gente chama de ato concessório, que é o que te habilita a utilizar esse regime. Quando abre-se o ato concessório, você já tem que informar que X%, que X daquele tecido total que você está importando, vai sair Y de biquínis prontos para exportação. Então, é bem certinho. Aquilo que você entra tem que sair teoricamente 100%, senão você tem que 100%. nacionalizar. Isso. E Agora, aí eu pago se eu não. Se eu não utilizar o trouxer tecido. 1 tonelada de tecido e dali eu poderia fazer. Nossa, 1 tonelada de tecido para fazer biquíni para a vida inteira. Dá. Menos tecidos, ok? Isso. Mas o que daria para fazer 500 peças de biquíni, vamos supor. E eu optar por deixar 300 peças no Brasil. Eu tenho de pagar algo a mais ou eu não posso fazer essa Não pode operação? fazer dessa forma. Aquilo que você destinar para o mercado O drawback nacional, tem que. você tem que pagar os impostos que foram suspensos na entrada. E que não são baixos. Não. E aí eu quero pegar um outro gancho que eu acho que é importante. Por favor. Como a gente está trazendo essa ideia de entender como otimizar uma operação, né? Eu acho legal também falar que quando a gente fala dos Estados Unidos, dependendo da operação do cliente, a gente também tem regimes especiais nos Estados Unidos, né? Por exemplo. Por exemplo, aquela empresa que quer fabricar nos Estados Unidos. Existe o drawback também nos Estados Unidos, que é diferente do Brasil. Aqui você entra com o produto, com a matéria-prima, por exemplo, suspensos, impostos suspensos. Lá você paga todos os impostos, as taxas, e quando você exporta, você comprova para o governo americano o que você teve de custo e ele te ressarce parte daquele custo. Parte do que você pagou de impostos ou de custos totais? Olha. Existe um outro regime especial que também existe aqui no Brasil, vou fazer um paralelo. Aqui no Brasil você tem o interposto aduaneiro. Então você entra com uma carga que você não precisa dela na sua totalidade para fabricação, para sua produção. Então você pode levar para uma zona secundária. O que é a zona secundária? A zona primária são portos e aeroportos. Tá. A zona secundária são os portos secos ou os CLIAs. São as unidades de interior. Então, você remove essa carga, você pede uma autorização para a Receita Federal e remove essa carga. Nesses EADs, nesses CLIAs, os portos secos, a armazenagem ela é mais barata, né? Ela é mais viável, vamos dizer assim, do que no porto e aeroporto. Então, aí você negocia uma tabela especial, né, com esse armazém ali que você está utilizando, alfandegário, e a gente faz um processo de admissão desses produtos sem recolher os impostos. Ele pode ficar até 2 anos ali nesse regime, né, entrepostado, e à medida que você vai precisando daquela carga, você vai recolhendo os impostos. Ou seja, ele literalmente vira um storage para você. Isso.
E lá nos Estados Unidos existe o bonded, que é esse regime também. Então, se você precisa finalizar uma carga, né? Igual tem alguns clientes que eu tenho conversado, eles querem mandar os móveis semi-montados e finalizar lá. Então, você pode mandar as partes de móveis no regime de bonded. Lá você finaliza, tem todo um processo, obviamente, de pedir autorização e tudo mais, né? E aí você entra com esses produtos, lá você finaliza a montagem, e à medida que você for saindo com aquela carga ali do bonded, seja ela semi-pronta, seja ela pronta também, como aqui no entreposto, você vai recolhendo os impostos. Também é uma forma de otimizar custo quando a gente fala de exportação para os Estados Unidos. Agora, valores. A pessoa ela quer exportar a primeira vez na vida, em média, taxas, documentação, em média, uma empresa, uma média e pequena empresa, quanto ela gastaria? Vamos tratar em média, tá, gente? Não é um valor fixo, mas para a gente ter uma margem. Tem uma margem? Ah, e é pago em dólar ou em real? Vamos para a última pergunta. O que é gerado no Brasil de custo? Toda a movimentação de carga feita no Brasil, o frete rodoviário, o desembaraço aduaneiro, a armazenagem no porto-aeroporto, e as taxas de frete locais, todas são em reais. A partir do frete internacional para frente. Entrou no porto ou entrou no aeroporto para sair? Entrou no avião, entrou no navio. Já muda para já internacionalizou. Normalmente para o dólar. Isso. Aí a carga já tá desembaraçada, né? Pronta para embarque. Ali já começa a virar um pouco o jogo em termos de custos. Eu confesso a você que eu adoro essa palavra desembaraço. Não, eu acho muito gostosa. Eu acho gostosa a palavra desembaraço. Eu gosto disso. Agora, então assim, passou, entrou no avião, internacionalizou. Isso. Cai para o dólar ou a moeda destino. Isso, às vezes pode ser o euro. Quando a gente fala de Inglaterra, a gente tá falando da Libra, né? De Libra. Então, dependendo do país. O mais comum de você ver normalmente é o dólar, mas tem essa variação sim, né? Pode mudar para outra moeda. Mas eu vou mandar para a China. A China vai querer fazer em dólar ou na moeda deles? Então, hoje, a gente fala de hoje, mas assim, da minha vivência, do meu histórico aí de 18 anos, né? De vivência e de atuação também no desembaraço, muitos anos atrás eu já via alguns clientes negociando na moeda do país de origem. A gente fala de Rússia, a gente fala de Suíça, a gente fala de China. Então, historicamente, eu já via clientes comprando, pagando na moeda do país de origem. do país de origem, o franco suíço, né? Agora, se fala, normalmente se utiliza muito dólar, mas existem fornecedores que se habilitam a negociar, acho que tudo é a forma como é negociado. Mas existe também uma facilitação recente, né, de você pagar em reais, você fazer uma transferência em reais diretamente para a China, né, e é feita essa conversão lá. Então, quando a gente fala aí um pouco da IA, de tecnologia e tudo... cripto, eles fazem pagamento também? Existem criptomoedas reconhecidas hoje para pagamentos em movimentação internacional de Importação e carga. exportação. Curiosamente, eu descobri isso recentemente. Assim, eu não sou muito ligada, né, à questão de cripto, mas existem dentro do que eu... Porque fortaleceu muito, né? Sim, existem criptomoedas hoje. Inclusive, no caso, eu tive acesso, vamos dizer assim, essa atualização, né? Conversando com a Câmara de Países Africanos, né? Olha. Porque, historicamente, a África é um país, assim, é um continente, né? Muito sensível em termos de movimentação e de recebimento de moedas estrangeiras, né? A gente tem aqui a própria Venezuela, que até hoje tem dificuldade, né? Então, a Argentina, né? Então, a gente tem alguns países. E para esses países existem criptomoedas hoje Pagamento em cripto reconhecido. Sim. Incrível. E só fechando um pouquinho a questão também dos regimes aduaneiros especiais, nos Estados Unidos, além do bondage e do drawback, para aquela empresa que quer montar uma unidade fabril, existe também o Free Trade Zone. Né? Que a gente estava falando no almoço, né? Isso, é como se fosse a nossa Zona Franca aqui, né?
para eles lá não é nada novo. Existem vários free trade zones espalhados nos Estados Unidos, mas é importante entender como que cada free trade zone está autorizada a operar. Nem todo free trade zone tem autorização para industrializar um produto do zero, por exemplo. Ele já precisa receber o produto fechado e ele faz a distribuição ou ele é o local onde o distribuidor vai retirar? Ele é o local onde o produto vai ser processado, finalizado, produzido. Ele é um recinto aduaneiro. Ele precisa passar por todo um processo de aprovação, né? Tem todo um processo de você apresentar o projeto para o Free Trade Zone Board nos Estados Unidos. Ele precisa autorizar, depois o CBP, que é a aduana, autoriza. E aí sim você está apto a montar a sua unidade fabril, seja para produzir do zero, seja para finalizar. Sai o produto dali para o mercado americano ou pode ser exportado. E nesses espaços, né? Então a pessoa, ela contrata, ela monta um projeto e um espaço, né? Ela vai montar um projeto para esse espaço, sendo aprovado, ela consegue construir dali e dar continuidade à entrega de... Isso, então não é só um local de distribuição, ele é um local Ele é de produção. de produção, né? E no Brasil já tem? É como se fosse a nossa zona franca, que não é que ela é tímida, né? Mas existe uma zona franca no Brasil todo, né? Lá nos Estados Unidos você tem várias zonas francas, né? Então... Aqui não tem nem similar à zona franca? Ou seja, a gente tem uma zona franca, só uma mas zona franca. não tem nada. Não. Desculpa, corrigindo. Existe algo similar em Belo Horizonte, existe o aeroporto indústria, que é muito nessa pegada mais próxima do Free Trade Zone, assim, né? Mas foi algo que não é que ficou tímido, mas teve uma empresa grande, né, que investiu e aí acabou que todo aquele espaço ali ficou para ela, mas eu sei, né, pelo administrador do aeroporto, que eles estão se movimentando ali para poder expandir ali o projeto, que é essa ideia, né? Aí a gente vê, assim, né, potencial de absurdo, né? Então, também, nesse caso, a Alsan pode, junto com em parceria, inclusive, com um Free Trade Zone, que a gente tem parceria ali na Flórida, que está autorizado a produzir, né, o produto do zero, vamos dizer assim, né? Então, você pode mandar matérias-primas de vários países. Mas a gente fala de produto, como é que eu vou falar? Um produto estático, né? Um produto... A gente não fala de alimento, por exemplo. Falamos de alimentos Falamos de alimentos também. Pode ser produzido nessas áreas. Sim. Inclusive, tem um case, né, que a gente tá prospectando, vamos dizer assim, acho que eu posso falar assim, não me dei por vencida. Tem uma empresa de exportação, né, de produtos de panificação, que já tem um mercado consolidado nos Estados Unidos. Eles têm eles estavam, a gente estava nas tratativas deles montarem uma unidade fabril, onde seria exportado do Brasil farinha, fermento, tudo para ser produzido. E a panificação toda produzida lá. E aí exige, claro, né, toda essa aprovação do projeto em todas as esferas, inclusive das licenças do local, né, que a gente está falando de alimento e tudo. Sim. Então, tudo isso a gente organizaria, né, para aprovação e montaria também, acompanharia toda a montagem ali da unidade para o cliente. Ou seja, se você decide exportar, você vai ter na Alsan não só um parceiro, mas alguém que vai te direcionar. Que é diferente, né? Você ter o parceiro e você ter alguém que te oriente nesse processo. Então, você deu várias dicas de como essas empresas, essa pequena e média empresa, pode iniciar o processo de exportação. Mas quem já exporta, qual é o maior erro que esse cara comete? Eu não vou dizer erro, eu acho que eu vou dar uma outra palavra, eu acho que a pessoa às vezes ela... Se engana um pouquinho, Eu acho que ela fica desatualizada. Eu acho que ela... Educada ela. Eu acho que de forma geral, porque como a gente hoje tem acesso a muita informação e muda muito, né? Mudou muito já também a nossa forma, inclusive, de consumir. Então, acho que a gente tem que estar acompanhando essas tendências, né?
Então, Exato. acho que às vezes é adaptar e atualizar seu modelo de negócio, pensar numa saída para poder otimizar custo. Então, eu acho que eu vou chamar vou falar isso, assim, eu acho que a pessoa às vezes fica um pouco desatualizada. Não acompanhar o mercado é um grande calcanhar de Aquiles. A gente pega, tem de histórico, tem várias empresas que desconhecem o próprio drawback. Além do exemplo que eu dei de você importar para finalizar e exportar, você pode comprar no mercado nacional também com drawback. Então tem várias formas de otimizar custos, adaptar o seu modelo de negócio, né, e inovar, né. Hoje você tem a própria IA que traz para você várias atualizações, né. A gente fala ali muito quando a gente está falando de produtos alimentícios, por exemplo, que você quer exportar. Falando ainda dos Estados Hum. Unidos, né, existe uma restrição muito forte em relação a corantes vermelhos, né, corantes de forma Laranja, geral, vermelho, né? né. Então, assim, às vezes eu converso com algumas empresas e elas já estão ali com uma ideia de projeto, e quando a gente vai esmiuçando ali, a forma como ele quer promover o produto, né, ele muda completamente o projeto dele, né. Eu conversei uma época com o pessoal que eles produzem azeite na Turquia. É. E aí eles trabalham, eles exportam para os Estados Unidos e queriam exportar para o Brasil. Então eu tentei ajudar de várias maneiras, assim, para trazer para cá, e eu vi como é difícil entrar com azeite aqui. Você tem que ter várias certificações. Toquei num ponto. Não, assim, eles são bem certificados, eles são bem enjoadinhos com relação a isso, são corretos, né, enjoadinho é o termo, né, correto. Mas eu percebi, Um protecionismo, você diria sim, assim? sim, uma coisa um pouco, uma que eles têm um produto diferenciado, que eu nunca tinha visto, por exemplo, azeite para bebê. Incrível, assim, um trabalho muito incrível. E eles têm na Turquia, eles são da Turquia, e eles mandam muito para os Estados Unidos e queriam muito acessar o mercado brasileiro. Não conseguiram ainda, porque não conseguem entrar. Então, manda uma caixinha para provar e não sai disso, sabe? Então eu percebo que a parte alimentícia aqui tem muito esse protecionismo, esse. Mas isso acontece, como é que eu falo assim? Isso também, aí eu vou chamar de erro. Aí eu vou pegar seu gancho. Pegando esse gancho do Brasil, porque aí você fala muito de cultura de consumo, né. Sim, Então, às vezes, você tem que dar uma adaptada no produto, né. É muito comum quando você vê, por exemplo, entrando cervejas, importadas no Brasil e, de repente, eles mudam a fórmula, eles dão uma adaptada, né. E nos Estados Unidos é a mesma coisa, né. Você tem que direcionar ali para o seu público e entender como que ele consome aquilo. uhum. A gente fala muito do açaí, que tem uma entrada muito muito grande ainda nos Estados Unidos, né. Em Minas você tem várias empresas que querem exportar o pão de queijo, né, sorvete. Vou te dar vou te dar um exemplo, Vem um exemplo bom aí que eu tô vendo. uma Pão de dica muito queijo. importante. Vou pegar o sorvete como exemplo, muito importante. Existem aqui no Brasil também existem as cotas permitidas para a entrada daquele produto no país, produto importado. Nos Estados Unidos existe cota para o sorvete importado entrar lá. Então, existe uma cota, né, um total X de tonelada. Se aquele to Eu vou dentro esconder no container da cadeira que foi congelada. Eu vou esconder sorvete. esconde não, vai dar problema. Aí vai me ligar. "Tô com o cliente que escondeu o Imagina, parece a sorvete". Aline escondendo sorvete na cadeira congelada. Então, se ele entra dentro daquela cota, se o sorvete importado, né, entra nos Estados Unidos dentro daquela cota, ele paga uma taxa menor de imposto. Se acabou a cota, ele vai pagar uma taxa maior de imposto. Isso tudo a gente mapeia, estudar a alçã, quando a gente faz um estudo para o cliente, a gente mapeia isso. Sim. Então, assim, gente, eu sei que é muita informação, mas assim, e no Brasil também existe cotas de produtos a Que serem podem importados. acessar o país, né. Sim. Então, Mas aí tem detalhe, uma pergunta agora. sim. Eh, Tem a cota X de acesso de sorvete, vamos supor. Mas é geral
Ou é para aquele CNPJ específico? Não, é geral. Uau! Então, quem conseguiu Muito exportar, concorrido. Isso aí. consegue. Quem não Ser conseguiu. esperto. E aí é por mês, é por ano? E como é Por que. ano. Por ano. Então, por exemplo, tem muito sorvete fabricado na Europa como um todo que entra nos Estados Unidos, né? Então, quando eu Passa falo, por esse processo. quando eu falo de Conseguiu. análise de consumo, não, pegando o gancho do azeite ainda, não é só como aquilo é consumido mesmo, como que a gente usa, se a gente usa para cozinhar, né? Qual que é a cultura ali? Tô viajando aqui, tô brincando. Às vezes a pessoa tem Uhum. o hábito de passar no corpo, não sei. Né? E também tem essa questão de análise do projeto mesmo de exportação, né? Eu posso entrar com aquele produto, quanto daquele produto pode entrar no país pagando menos, ou ele tem uma restrição de entrada. A gente estava falando mais cedo, né, de algumas restrições, pegando aí do gancho do tarifaço. Então, você tem a lista de exceções que vai pagar menos imposto, não vai pagar imposto. Mas existe também épocas do ano que alguns produtos têm alguns embargos, né? Então o produto não entra, pegando a questão também da carne, né? Da carne Para a União pra União Europeia agora. Europeia. Então, se dá um surto de algum tipo de doença, né, no Brasil, né? Ali eu posso estar enganada, né? Me corrija aí, gente. É uma química, né? Algum produto que eles utilizam na carne que a União Europeia não Não aceita, né? aceita, né? E Então, isso vai dar um baque na economia. vai ter que redirecionar essa carga para mercados que Que aceitam. aceitam. Olha como que isso, olha, de tudo que a gente está falando, Mas e a gente consome também essa carne, gente. Exatamente. Ó, O que a gente está comendo, né? é o que a gente tá comendo. Pois é. Eu vou comer alfavaca, isso sim. Então Gente. parece ser tudo muito complexo, mas assim, se a gente faz por etapa, com calma, É porque, na verdade, é estruturado, muita é informação, muita né? informação. É muita informação, assim, daria uns 5 podcasts aqui, né? Porque o assunto não para, a gente tem que ter os intervalos do que acontece ali, né? Aproveita Olha o aquela nosso minutinho. tempo. É. Mas são muitas informações Não. e, de fato, para quem quer exportar e importar, é importante ter esse conteúdo, né? Sim. Então, a gente precisa encerrar Vamos a encerrar. nossa brincadeira Vamos aqui, ter tá que uma fazer outro delícia. depois. Temos que fazer outro. Logo. Exatamente. Agora eu queria que você desse uma frase, alguma coisa que você, na sua vivência de 18 anos de comércio exterior, uma frase, um parágrafo, uma mensagem para aquele empresário que quer exportar ou quer importar, mas ele não se vê ainda preparado. Ele pode até ter toda a documentação dele, mas ele não sabe, ele não se sente bem. Então dá um estímulo para esse cara. Pode olhar para sua câmera agora para Minha você falar câmera. com ele, exatamente. Eu fiquei pensando, né, que eu achei que viria algum pedido desse, né, no final, assim. Para mim vem duas coisas. Primeiro, quando buscar uma assessoria de qualquer pessoa, seja qual são, né, qualquer pessoa, entenda daquilo que estão te oferecendo, né? Muito importante você saber o que você está contratando de consultoria, muito importante. Contrate se você sentir segurança, né? E é muito chato quando o cliente contrata a gente e às vezes ele não entendeu e não falou que não entendeu o que estava sendo contratado, ele tinha uma expectativa. Então, assim, o projeto ele é feito a quatro mãos, né? A gente está aqui para ajudar o cliente a fazer acontecer aquele sonho que ele tem, aquele desejo que ele tem, né? E é um projeto a quatro mãos. Então, assim, é muito importante entender o que está sendo contratado para atender as suas expectativas. E uma outra sugestão, estude. É muito bom para Conheça o seu gente. mercado, né? É muito bom para a gente quando o cliente chega e ele já tem um pouco de informação daquilo que ele está querendo fazer, né? Ele está contratando a gente para ajudá-lo, porque ele não tem, obviamente, conhecimento, às vezes a vivência que a gente tem, mas é legal quando o cliente ele chega já com algumas informações, né? Porque a troca ela acaba sendo maior, ela acaba tendo mais qualidade, né? Então é isso, né? Se eu posso passar uma mensagem final, com base em toda a minha vivência, inclusive recente, assim, de muitas mudanças, é muito importante isso, né? Eu acho que aí você faz um projeto com mais qualidade,
com mais segurança, né? O cliente entende que ele tem que passar informações com mais qualidade para gente. E aí a gente faz um projeto legal. Eu acho que Seguro, né? principalmente seguro. Porque a gente, fazendo um apanhado geral, né, do que do que eu falei, né, é tanta É informação. muita informação. Então, você vê que construir o projeto tem vários tentáculos, né? Então, a gente tem que estar mapeando isso tudo para o empresário decidir se ele vai fazer agora ou não, se ele vai adaptar, se ele vai ajustar, o que ele vai fazer. Tem uma coisa que eu acho muito importante sempre, né? O alinhamento da expectativa. Isso aí. Então, quando você alinha de fato, você olha, isso aqui é seguro, isso não é seguro, e você deixa claro para o teu parceiro, para o teu cliente, que como a gente pode mexer nesse processo, o que você espera de mim, o que eu espero de O que você, eu consigo fazer? o que eu consigo, o que está na minha mão para eu fazer, né? Então, esse alinhamento de expectativa e a segurança que você passa a ter em quem está ao seu lado muda o jogo, Isso aí. não é isso? Obrigada, Ana. Eu quero agradecer a Ana Rocha, que veio aqui pela Alsan, para contar para gente mais sobre o comércio exterior, ensinar bastante, que foi uma aula. Uma aula, você pode aí voltar, porque você teve uma aula aqui. E fora as histórias deliciosas que a gente fica sabendo do planeta. Temos mais, depois voltaremos com... Olha ela já, voltaremos, próximo capítulo. Próximo capítulo. Gente, mais uma vez, obrigada. Eu sou a Aline Gal, você vai ver as nossas redes aqui embaixo. Mas eu sou a Aline Gal, eu fico com você aqui no Pod Rio Business e eu te vejo na próxima.